Olá, bom início de semana a todos. Começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques do programa desta segunda-feira. A Avenida 13 de Maio tem velocidade reduzida para 50 km por hora. De acordo com a MC, estão previstos também a renovação da sinalização em 34 cruzamentos ao longo da avenida e o prolongamento de calçadas. O motorista vai ter um período de 3 meses para se adaptar às mudanças. Fortaleza da Bike. A capital já conta com mais de 419 quilômetros de ciclofaixa. As ações de mobilidade urbana sustentável renderam uma premiação internacional no valor de R$ 4.900.000, recurso que será destinado para ampliação do modal. Cidade sustentável. Fortaleza instala 13 máquinas de reciclagem nos terminais de ônibus e equipamentos da Rede Cuca. Os cidadãos podem trocar resíduos recicláveis por créditos no bilhete único. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Giro Fortaleza. O Giro de hoje abre falando de trânsito. A Avenida 13 de Maio, que interliga os bairros Benfica e de Fátima, teve a velocidade máxima reduzida para 50 km por hora. Os motoristas vão ter aí um período de 3 meses para se adaptarem às mudanças. Algumas vias no entorno também vão passar por alteração de sentido. O número de carros nas ruas de Fortaleza tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. O resultado é o trânsito mais lento e alguns engarrafamentos, principalmente nos horários de pico. Você tem percebido o trânsito de Fortaleza mais movimentado nesses últimos anos? Sim, tenho percebido mesmo, principalmente na área comercial. Muito movimento, trânsito muito parado. Acho que a tendência é sempre aumentar, né? Eu acho que está mais movimentado. Diante desse cenário, a Prefeitura vem implementando estratégias para facilitar a mobilidade urbana. A Avenida 13 de Maio, importante corredor comercial que interliga o bairro de Fátima ao Benfica, está recebendo até o final deste mês um conjunto de intervenções planejadas para dar maior fluidez e segurança ao trânsito da região. A gente sempre diz que é um pacote de pequenas intervenções fechando com a readequação de velocidade, né? Então, desde sexta-feira, a 13 de maio está passando por essas intervenções, onde a gente vai ter readequação de semáforos, melhorando a visibilidade, implantação de semáforos digitais exclusivos para pedestre, renovação da sinalização horizontal e vertical. Para alguns cruzamentos a gente vai ter o que a gente chama de esquina segura, né, que é um alargamento de calçada com pintura que a gente faz para melhorar a segurança e a travessia de pedestre naqueles locais também. E aí fechando isso com realmente a readequação de velocidade, né? A principal mudança por aqui está na readequação do limite de velocidade, que de 60 passa a ser agora de 50 km por hora. A medida é baseada em estudos da Organização Mundial da Saúde, que apontam que a redução de velocidade pode diminuir drasticamente o número de mortes no trânsito. A redução do limite de velocidade, a gente tem visto aí os índices, de acidente diminuindo, e eu acredito que tem sido uma boa ideia nas vias de Fortaleza, porque a gente tem visto menos acidente, menos complicação, porque realmente se deixar a velocidade aí a Deus dará, meu amigo, aí tem muito problema, realmente tem sido bom. Cerca de 44 mil veículos trafegam diariamente pela via. Os motoristas precisam ficar atentos às mudanças. Algumas ruas transversais vão mudar de sentido. As ruas Felino Barroso, Eusébio de Souza e Floriano Peixoto vão passar agora a operar no sentido Sertão-Praia. Apesar de a gente estar falando da via em si, normalmente a gente olha para todo o entorno. E aí, se a gente enxerga alguma via que é possível melhorar a circulação, por exemplo, a implantação de um sentido único, a gente faz porque reduz conflitos e traz a segurança para todos que trafegam naquele local. Então, a gente acaba olhando também para o entorno e vendo o que é possível fazer nas proximidades ali, nas adjacências da via. O fluxo de pedestres também é intenso e a segurança viária é prioridade. Grandes escolas, universidades e praças esportivas se concentram próximo à avenida. Com isso, semáforos com botoeiras serão implantados nos cruzamentos da 13 de Maio com as ruas Barão de Aratanha, Senador Pompeu, Jaime Benévolo e Rua Marechal Deodoro, garantindo assim o ir e vir do pedestre com mais segurança. A senhora acha que aquilo dá mais segurança para o pedestre na hora de atravessar a rua?
Acho que sim. Porque eu já tenho observado, eu nunca usei não. Eu espero sempre o sinal fechar. Mas eu acho que dá um pouquinho de segurança, viu? Sim, é melhor, né? Porque mais segurança. Desde 2012, a Prefeitura de Fortaleza investe em estrutura cicloviária. Dados da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania apontam um salto de 516% na extensão de ciclovias. Com isso, Fortaleza foi selecionada para um programa de inovação cicloviária e vai receber um investimento de R$ 4.900.000. E a nossa capital é a única cidade brasileira a receber essa premiação. Os mais de 419 quilômetros de ciclofaixa em Fortaleza foram determinantes para a escolha de Bruna: deixar o ônibus de lado e adotar a bicicleta como meio de transporte. Este mês, ela comemora um ano de deslocamento sustentável. É mais econômico, tem a questão ambiental também, né? Não polui. E fora que você pode também fazer exercício, né? Pedalar e usar a elétrica, as duas alternativas. Nonato também é adepto do transporte em duas rodas. O servidor público vai para todo lugar de bicicleta. Hoje eu resolvo tudo de bicicleta. Vou para o trabalho de bicicleta, vou agora resolver um problema de um contrato, vou ao mercantil, mercado. Tudo que eu faço de bicicleta. Fortaleza hoje é uma das cidades mais bem servidas de ciclovia do país, tá? Então facilita bastante. As ações de mobilidade urbana sustentável em Fortaleza renderam uma premiação internacional à capital cearense. A cidade foi a primeira colocada e a única do Brasil na seleção da Bloomberg, que incentiva a priorização da bicicleta como meio de deslocamento. Como prêmio, Fortaleza vai receber um investimento de R$ 4.900.000 do programa BC. Segundo a Prefeitura, o recurso será utilizado no desenvolvimento de inovações na infraestrutura cicloviária existente e assistência técnica na criação de novas ciclovias e ciclofaixas pelos próximos 3 anos. Uma das coisas que é fundamental é a gente ter dados. Quantos ciclistas, qual é o fluxo diário de ciclistas na cidade, quais são as principais vias, quais são os principais pontos de desejo. Se a gente tem essas informações, a gente consegue orientar a política pública, aperfeiçoar e atingir cada vez mais sucesso nessa área. Então, usando tecnologia, nós vamos usar o que a gente chama de analíticos de vídeo, que são algoritmos de inteligência artificial acoplado em câmeras, que vão monitorar o fluxo de ciclistas nas principais vias da cidade, em tempo real, alimentando um grande banco de dados da Prefeitura. Isso vai nos permitir ver quais são as áreas mais demandadas, onde é que a gente tem que concentrar o nosso investimento, quais são as conexões necessárias. Além do que, nós podemos informar a população toda em tempo real, quantas pessoas se locomovem por dia na cidade, quanto é que isso representa, por exemplo, da redução de carbono que deixa de ser emitido na atmosfera. De acordo com o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, Fortaleza é a capital brasileira onde as pessoas vivem mais próximas à infraestrutura cicloviária, com 51% dos habitantes morando a menos de 300 metros de alguma ciclovia, ciclofaixa, ciclorrota ou passeio compartilhado. Atualmente, Fortaleza é referência em ciclomobilidade. Além da infraestrutura cicloviária, a capital conta com 193 estações de bicicletas compartilhadas. E com a execução do programa BC, a meta é chegar a 600 quilômetros de malha cicloviária e 210 estações do bicicletar. A Prefeitura de Fortaleza, além de dar uma opção de deslocamento sustentável, que é o modal bicicleta, e gratuito, né, que é o sistema bicicletar, nos dias úteis por 1 hora, para os usuários que têm o bilhete único, esse prêmio ele coroa ainda mais a Prefeitura de Fortaleza para que a Prefeitura continue investindo mais nessa infraestrutura cicloviária. A ideia é exatamente até 2026 Fortaleza ter 600 quilômetros de infraestrutura cicloviária entre ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, passeios compartilhados. Então, esse prêmio ele está centrado em 4 eixos: uma revisão de parâmetros, né, um novo desenho de infraestrutura cicloviária, dados e o engajamento também. Nós vamos trabalhar muito o engajamento da população,
para que mais pessoas utilizem o modal bicicleta. A proposta de Fortaleza envolve ainda uma série de ações inovadoras para o modal, buscando o desenvolvimento de uma política pública viária baseada em dados e preocupada com o bem-estar do ciclista. A ideia é gerar maior adesão do público mais vulnerável, como crianças, idosos, mulheres, pessoas com deficiência e transportadores de carga. Tem várias estratégias para isso. Talvez uma das principais seja proteger a estrutura cicloviária, né? Se você tem uma ciclofaixa protegida por balizador vertical, isso acaba dando uma condição de segurança maior, e a segurança é o principal elemento para atrair novos usuários da ciclomobilidade, né? Mas existem outras coisas também, que é um trabalho de conscientização, de disseminação dessa cultura da bicicleta como modo de transporte sustentável. Isso pode ser feito a partir da escola, isso pode ser feito com eventos, né? Ligando o ciclismo com a cultura também, por exemplo, a ciclofaixa de lazer, você tem adições da ciclofaixa culturais. Então, existe uma série de abordagens criativas e inovadoras que nós podemos usar para convidar as pessoas a experimentarem. Outro eixo do programa é a criação de um centro de recondicionamento de bicicletas. Uma das propostas é a gente criar o centro de reciclagem de bicicletas, onde a gente possa ter um equipamento que receba doações de bicicletas usadas, recondicione essas bicicletas, que serão doadas para quem mais precisa, para pessoas de baixa renda que precisam, que usam a bicicleta no dia a dia, né? E que esse centro também funcione como grande escola de formação de mecânicos, por exemplo, de negócios vinculados à área de bicicleta. Essa é uma abordagem que, por exemplo, a cidade de Bogotá tem com muito sucesso. Então, são esse tipo de inovação tecnológica e não tecnológica também que fará parte desse projeto. E Fortaleza é uma das 10 cidades brasileiras selecionadas para se tornar destino turístico inteligente. A Lívia Marques tem as informações. Nos últimos anos, as pesquisas vêm mostrando que a capital cearense está sempre entre os destinos mais procurados por turistas, sejam eles brasileiros ou de outros países. O Ministério do Turismo selecionou a cidade de Fortaleza como um município apto a se tornar um destino turístico inteligente. Alguns critérios foram avaliados, como acessibilidade, sustentabilidade, tecnologia, inovação, mobilidade e também a promoção do destino turístico. Com isso, nesse mês de junho, será feito um diagnóstico do cenário turístico aqui de Fortaleza e também os gestores desse setor vão passar por capacitação. Passando nessa primeira avaliação, será feita uma segunda etapa e aí, seguindo esses critérios, o município de Fortaleza vai de fato se tornar uma cidade turística inteligente. São essas as informações. É com você no estúdio. Valeu, Lívia. E a nossa capital é líder das regiões Norte e Nordeste em geração de emprego com carteira assinada desde 2021, segundo o CAGED do Ministério do Trabalho. Entenda por que desse resultado positivo com o Fernando Benevides. A Jamília estava há bastante tempo desempregada, mas a oportunidade acabou aparecendo. Ela é recém-contratada desta loja de calçados. Eu mandava currículo assim pela internet mesmo, colocava o meu currículo lá. Era muito difícil, eu recebi vários nãos, mas eu precisava, né, continuar porque estava difícil, mas graças a Deus eu consegui aqui e eu gosto muito de trabalhar aqui, tem sido uma experiência maravilhosa, eu sinto que eu tenho crescido, né, profissionalmente, pessoalmente. No último mês de abril, Fortaleza apresentou mais de 3.570 contratações com carteira assinada. O número expressivo foi puxado pelos setores de serviços, comércio e indústria. Somente nesta loja varejista do centro da cidade, o efetivo de funcionários aumentou 10% nos últimos 3 meses. Nosso maior número de contratação vai ser a partir do segundo semestre, que vai ser agora. Chegando o Dia dos Pais, chegando o Dia da Criança, final de ano, é essa temporada aí que nós contratamos muita gente. Chega a ser 30% a 40% do quadro efetivo. Até porque nesse mês de julho e agosto, final de julho, começo de agosto, nós vamos inaugurar mais uma loja. Então vai ter muito mais emprego, vamos gerar mais emprego. O mês de abril foi o melhor da história para Fortaleza. Os novos postos criados na cidade representam quase 80% de todas as vagas geradas no Ceará no mesmo período. Fortaleza é a líder das regiões Norte e Nordeste em geração de empregos com carteira assinada.
Considerando o acumulado dos 2 anos passados e dos 4 primeiros meses deste ano, a capital cearense soma mais de 82 mil empregos criados. Uma vantagem de mais de 8 mil vagas em relação a Salvador, a segunda colocada, e 22 mil sobre Recife, na terceira posição. No que diz respeito ao estoque de vagas, a capital cearense também lidera nessas regiões, com quase 700 mil postos de trabalho registrados em abril. O número representa o total de admissões diminuído dos desligamentos que ocorreram naquele mês. Fortaleza, de 2021 para cá, está sempre no acumulado em primeiro lugar, certo? São 82 mil vagas, o segundo lugar, se não me engano, é Salvador, tem 74 mil, e Recife está bem atrás, eu nem me lembro mais quantos tem, mas é bem atrás, certo? E Salvador, voltei a ressaltar, né? Tem a população bem maior do que a nossa, né? Então, teoricamente, era para ter ainda mais vagas de emprego que Fortaleza tem, e nós estamos liderando, e eu acho que nós estamos abrindo diferença, certo? Geralmente, no primeiro quadrimestre do ano, é mais equilibrado, e depois a gente abre distância, certo? Porque Salvador tem um carnaval forte, né? Aqui agora nós vamos voo de cruzeiro, qualificação, incentivo fiscal e emprego para todo mundo. Coisa boa. E a gente segue falando de emprego. Hoje o Cine Municipal está com 1.284 vagas. Tem oportunidade para teleoperador, recepcionista, operador de caixa, motorista, cumim, pedreiro. Tem vaga também para auxiliar de limpeza. Quem desejar concorrer a alguma dessas vagas, basta procurar os cines municipais na Parquelândia, no bairro Otávio Bonfim, Siqueira e Aldeota. O atendimento pode ser agendado pelo telefone 98513-4385. Pausa rápida e no próximo bloco, Fortaleza instala 13 máquinas de reciclagem nos terminais de ônibus e equipamentos da Rede Cuca. Os detalhes em um minutinho, não saia daí. Aqui em Fortaleza já é possível trocar resíduos sólidos por créditos e benefícios. A troca acontece em equipamentos instalados na Rede Cuca e nos terminais de ônibus da capital. Aquele resíduo que parecia lixo pode ser transformado em benefícios. Latinhas, garrafas plásticas e embalagens de papelão e de vidro podem ser convertidos em créditos no bilhete único ou em operadoras de telefonia, além de outros benefícios como descontos na conta de energia. A gente já trabalha com outros produtos que geram pontos, né? E esse é mais um que veio facilitar a nossa vida. Para utilizar a máquina, o usuário precisa baixar o aplicativo Triciclo e se cadastrar. Ele está disponível para Android e iOS. Cada resíduo depositado vira tricões, que é a moeda de troca do programa. Uma latinha, por exemplo, vale 15 tricões. O cadastro é simples, você pode baixar o aplicativo Triciclo Ambipar, ou você pode fazer o cadastro na própria máquina, na tela mesmo. São informações básicas, nome, e-mail, telefone para contato, e aí na sequência você clica em reciclar, coloca o seu e-mail, e vai abrir esse compartimento para você colocar a sua embalagem. Lembrando que é importante que a embalagem esteja com o código de barras para cima, para que ela possa computar os pontos. E logo que você coloca a embalagem, os pontos já são computados e já caem na sua conta lá do aplicativo. E você pode trocar pelos benefícios. As Retorna Machines são resultado de uma parceria da Prefeitura de Fortaleza com a iniciativa privada. Atualmente, a cidade tem 13 máquinas espalhadas nos cucas e nos terminais de ônibus. A iniciativa faz parte do programa Mais Fortaleza. Ele tem o objetivo de conscientizar a sociedade em relação aos benefícios da reciclagem. Nós temos uma parceria com as associações de catadores, então todos os nossos projetos que envolvem resíduos recicláveis são entregues para os catadores. Você pode ir no ecoponto e entregar os seus recicláveis e receber uma bonificação em troca, ou você pode acionar o reciclo e o catador vai com o triciclo elétrico até a sua residência, ou você pode colocar também numa ilha ecológica nos mini ecopontos. Só uma observação, alguns desses projetos estão funcionando em fase piloto, então ainda vão ser expandidos para novas áreas da cidade. No caso das máquinas, você pode ir até um terminal ou
algum prédio da Rede Cuca e aí colocar lá seu reciclável e receber os benefícios. Hoje, 12 de junho, é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. A data foi instituída pela Organização Internacional do Trabalho. Aqui em Fortaleza, o projeto Ponte de Encontro da FUNCI realiza ações e abordagens de busca ativa para identificar situações de violação dos direitos da criança e do adolescente. Eu gosto de ser criança porque a gente brinca, a gente é muito feliz, a gente brinca com nossos amigos, a gente aprende coisas novas para levar para a vida toda. O que é ser criança para você? É brincar, jogar bola, dançar quadrilha. Criança pode trabalhar? Não, só a partir de 18 anos. Isso mesmo, Pierre. Criança tem direitos que precisam ser respeitados. E garantir uma sobrevivência digna aos menores é dever de todos. Por isso, neste mês de junho, a Prefeitura de Fortaleza realiza a campanha de erradicação do trabalho infantil com o tema Sinal de Alerta, crianças e adolescentes trabalhando nos semáforos. O trabalho infantil é uma chaga que a gente entende que deve ser eliminada, né, desse contexto. O trabalho infantil afasta a criança da escola, submete a criança a diversos riscos, por isso o combate a esse tipo de atividade. Na SDHDS, nós temos a equipe de abordagem que percorrem os logradouros públicos, percorrem realmente os espaços, de vivência, para identificar essa situação e permitir que essa criança e sua família possa ser acolhida, recebida na rede de proteção e encaminhada para programas, para serviços, para projetos, para benefícios que possam contribuir para afastar essa criança do trabalho infantil. Segundo o Ministério Público do Trabalho, no Ceará, cerca de 82 mil crianças e adolescentes estão em situação de trabalho infantil em diversas atividades informais, em locais como lava-jato, oficinas mecânicas e na praia. A gente está aguardando os dados do censo 2022 para ver se essa redução se confirma, né, se mantém essa tendência. Entretanto, a gente também tem observado que desde a pandemia as ações de combate ao trabalho infantil têm tido algumas dificuldades, porque tem aumentado muito as vulnerabilidades das famílias, então tem muitas crianças e adolescentes em situação de trabalho, mesmo aquelas que estão estudando, estão na escola, tem muitos adolescentes estudando e trabalhando, mas com um risco de evasão escolar 4 vezes maior. E aí isso é muito preocupante. Além de ser crime, o trabalho infantil provoca uma série de consequências ao longo da vida. Na infância, quando a criança perde a oportunidade de brincar, estudar e aprender. Na idade adulta, quando não tem qualificação profissional para entrar no mercado de trabalho. E na velhice, pela consequente falta de condições dignas de sobrevivência. O desafio é sócio-histórico. O desafio são as políticas públicas alcançarem aqueles que mais necessitam. A legislação conseguiu dar um rumo para a gente. Disse quem é que pode trabalhar, em que condições pode trabalhar, demarcou 16 anos como a idade apta ao trabalho do adolescente, que não seja perigoso, que não seja insalubre, que não seja penoso. Tipificou as piores formas de trabalho infantil, disse pode ser aprendiz a partir dos 14 anos e a aprendizagem é necessária, envolvendo a escola, envolvendo a atuação prática no que aprende na escola. Nossa grande dificuldade é sócio-histórica. Nossa grande dificuldade é de classe, é de cor, é de renda, é alcançar aquela pessoa que é invisibilizada na sociedade. Muitas vezes nós caminhamos pela rua, vemos uma criança em condição de trabalho infantil, ou seja, que deve ser denunciado, que deve ser imposto regras, que deve ser colocado para o atendimento psicológico, social, psicossocial, e a gente não vê. Invisibiliza, e esse não ver da sociedade é o não ver das políticas públicas, esse é o maior desafio. Neste 12 de junho é comemorado o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Em Fortaleza, o projeto Ponte de Encontro da FUNCI realiza ações e abordagens de busca ativa para identificar situações de violação dos direitos da criança e do adolescente. Existe toda uma articulação da Prefeitura Municipal de Fortaleza a fim de que nós possamos, com a Secretaria de Ação Social, junto com a FUNCI, nós fazemos ações em conjunto, também a nível de Estado e a nível federal, fazendo com que nós possamos integrar as ações com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, CDL, todas as entidades de classe, para evitar, né, que se coloquem essas crianças nesse trabalho. É claro também que nós precisamos oportunizar para essas famílias que essas crianças possam ter alguma outra atividade.
Por isso que o prefeito Sarto vem fortalecendo a ampliação, revitalizando as praças, colocando a praça como um local onde possa ser desenvolvida ações do esporte, ações da cultura, que toda criança tem seu potencial. E isso a FUNCI também, tendo essa capilaridade dessa articulação, vem fazendo com que, através dos conselhos tutelares, nós possamos também monitorar, avaliar e fortalecer um programa que é chamado Ponto de Encontro, onde nós temos os assistentes sociais, os psicólogos, nós temos aquelas pessoas, os educadores sociais que possam contribuir. Você também pode acompanhar a programação da TV Terra do Sol pelo nosso portal fortaleza.ce.gov.br. Se você quiser rever o nosso conteúdo, é só acessar o nosso canal no YouTube. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.